Existem duas certezas sobre a vida. A primeira é a morte e a segunda é que o Zoro sola. Mas além desses dois fatos a respeito da vida, existem inúmeras curiosidades e fatos a respeito do espadachim do Chapéu de Palha. Então chega mais que eu vou te mostrar curiosidades sobre o Zoro, alguns fatos sobre ele. Primeiro, que o Zoro foi o único membro que o Luffy correu atrás. Todas as vezes que o Luffy recrutou alguém pro bando, foi por conta do destino. Alguns ele apenas encontrou no meio da rua e chamou eles pro seu bando, da mesma maneira que você adota um cachorrinho vira-lata. Como foi no caso da Nami, do Brook e do Sop. Mas no caso do Zoro, ele ouviu falar a respeito do caçador de piratas e navegou até outra ilha, justamente para convocá-lo ao seu bando. Segundo que ele não é o maior bêbado do bando. Todo mundo acha que ele é o maior amante de sake, mas o próprio Oda revelou em um SBS que o Jinbe é o maior beberrão do bando, deixando o próprio Zoro no chinelo. Terceiro, que sua comida favorita é arroz branco e carne dos reis dos mares. Mas no geral ele gosta do que for bom acompanhamento pro sake. A comida que ele menos gosta é chocolate por ser muito doce. O Zoro não sabe o que é bom, né? Chocolatinho é sempre bom. Em quinto, e sim, ele gosta de cozinhar e o prato preferido do Zoro é sashimi. Em sexto, que o nome do Zoro foi inspirado em um pirata de verdade. Talvez você pense que ele foi inspirado naquele Zorro que aparece nos filmes, mas a real inspiração do pirata francês que é François Oronet, cuja pronúncia em japonês é Roronoa. Ele era um homem frio que fazia muita maldade com as suas vítimas. Em sétimo, que é o Zoro só dorme 3 horas por noite. O Oda revelou que o Zoro dorme por volta das 4 da madrugada e acorda às 7. Por isso ele fica dormindo constantemente ao longo do seu dia. Afinal, o cara nem dorme direito. Em oitavo, o Zoro seria o vilão da obra. A princípio, o Oda ia colocar o Zoro com o mesmo design da obra, porém seria apenas de um dos comandantes do Bug. Imaginou o Zoro no bando do Bug, do palhaço? É, Zoro, ainda bem que isso não aconteceu, né? Coitadinho do Zoro. Em nono, ele adora números. Quando o Chapéu de Palha estavam se reencontrando em Sabaody, ele qualificou todo mundo por ordem de chegada. Por exemplo, ele nomeou como o primeiro por ter chegado antes de todo mundo. A gente vê isso de novo após o arco de Wano, onde ele qualifica o Sanji como o quarto, né? Por ter a quarta maior recompensa do bando. Coitadinho do Sanji, né? Tá difícil de ficar na frente do Zoro. A décima curiosidade é que a sua maior fraqueza é o senso de direção. Ele não sabe o que é esquerda e nem direita. Quando alguém manda ele correr atrás, ele começa a brisar e vai para um lado completamente aleatório. Porém, isso para quem assiste o anime é óbvio, né? Mas eu fico pensando, será que quando o Zoro despertar o seu olho, ele vai despertar um grande poder oculto? Quem sabe ele não ganha um senso de direção, porque com o olho fica complicado, né? Agora com dois talvez ele evolua. Tá aí um baita poder inútil, né? 11º fato é que o Zoro sempre tem que lutar contra o segundo oponente mais forte do inimigo. Isso aconteceu contra todos os bandos que o Chapéu de Palha enfrentaram. Na Baroque Works ele enfrentou o Mr. One, que era o imediato da organização. Em Skypiea ele lutou contra Om, que era o mais forte dentre os sacerdotes. E em Enies Lobby ele foi contra o Kako. Na Ilha dos Homens Peixes foi contra Ryozou. Em Dressrosa foi contra Pika. E em Wano foi contra King. Com essa fica difícil de dizer que o Zoro não é o segundo mais forte do bando, né? O 12º fato é que ele é o imediato do bando. Muito se discutia sobre quem era o imediato do bando, se seria o Sanji ou Zoro, mas dado o fato de que sempre luta contra o número 2 de cada grupo inimigo, e pelo live action ter deixado claro que ele é o imediato, podemos determinar isso com um fato ao seu respeito, né? O 11º fato é que o Zoro é um órfão. Quando criança, ele perdeu o pai, que morreu para um Rando do West Blue. Já sua mãe morreu por conta de uma doença desconhecida. A 14ª curiosidade é que ele faz parte do clã Shimotsuki. Quando a família Shimotsuki deixou Wano, eles destruíram uma família do West Blue, que acabou gerando o pequeno Roronoa Zoro. O 15º fato é que o Zoro é descendente do lendário Ryuma. Esse é dito como sendo um dos maiores espadachins que já existiram, e foi revelado que ele é um ancestral dos Shimotsukis. Logo, o Zoro faz parte da família desse lendário samurai. Quem diria que o Zoro é de uma família muito poderosa. A 16ª curiosidade é que o Zoro é primo de Kuina. Sabia disso? Ela também é descendente dos Shimotsukis, que saíram de Wano. O avô da Kuina é Shimotsuki Kozaburo, que é um primo da mãe do Zoro, que é Shimotsuki Furiko. Não se sabe o grau de parentesco deles, mas já que eles são da mesma família, o Zoro é um primo de Kuina. Porém, é claro que o grau de parentesco é bem distante. A 17ª curiosidade é que, além de ser do clã de renome do país de Wano, Zoro é do clã Roronoa, que é óbvio, que é um clã aparentemente composto por pessoas comuns do West Blue. Porém, como o One Piece não acabou, talvez tenhamos mais coisas por trás disso. A 18ª curiosidade é que o vilarejo em que ele cresceu se chamava
chamava Vila Shimotsuki, fazendo referência direta ao nome do clã dos espadachins do país de Wano. Bem legal isso, né? O Zoro é de renome no mundo. A 19ª curiosidade é que o Luffy está na lista de prioridades do Zoro. Apesar de ter feito uma promessa para sua falecida amiga, ele uma vez deixou essa promessa para poder salvar o Luffy. Zoro estava determinado a entregar sua vida e sua promessa para o Luffy, para que o Luffy pudesse continuar vivendo em busca do seu sonho. A 20ª curiosidade é que o Zoro tem 1,81 m de altura e adora Taylor Swift. Bom, essa parte da Taylor Swift é brincadeira, né? A 21ª curiosidade é que da mesma forma que o Oda disse que o Luffy seria brasileiro na vida real, ele também afirmou que o espadachim seria japonês. A 22ª curiosidade é que ele é o único personagem até o momento que luta do estilo Santório. No máximo, apenas o cadáver de Jigoro demonstrou essa capacidade, porém ele só conseguiu fazer isso porque ele estava com a sombra do próprio Zoro. A 23ª curiosidade é que o Zoro é canhoto. Podemos dizer isso porque ele sempre que vai lutar com uma espada, ele tem que usar seu melhor braço, que no caso vemos nitidamente que é o esquerdo. A 24ª curiosidade é que o motivo dele usar esses brincos com 3 brincos na orelha esquerda é para representar o seu estilo de 3 espadas. O Zoro gosta bastante do número 3, né? A 25ª curiosidade é que, fazendo referência ao antigo imediato do Rei dos Piratas, Zoro também possui uma cicatriz no olho e também uma alcunha vinculada a rei. Por exemplo, o Rayleigh é o Rei das Trevas, enquanto o Zoro é o Rei do Inferno. Bem legal esse paralelo, né? Fora que os dois usam espada e também tem uma cicatriz no peito, além de ter no olho. A 26ª curiosidade é que ele até então é o único espadachim dessa nova geração que conseguiu derrotar um dragão. Até então, o lendário espadachim Ryuma foi o único que teve esse feito, mas em Punk Hazard o Zoro derrotou o dragão da ilha. E aí, será que o Zoro já superou o Ryuma? A 27ª curiosidade é que em Sabaody, os piratas que tinham uma recompensa acima de 100 milhões eram considerados integrantes da pior geração. Todos eles eram capitães, exceto os dois, Zoro e Killer, que eram os únicos integrantes da pior geração que não eram capitães de uma tripulação. A 28ª curiosidade é que só que nesses integrantes da pior geração, o Zoro é o único que não possui uma fruta. O Killer naquela época também não tinha, mas recentemente Orochi obrigou ele a comer uma Smile defeituosa. Porém, até podemos desconsiderar essa fruta do Killer porque não dá nenhum poder, apenas de dar gargalhada pra tudo. Então é bem inútil. A 29ª curiosidade é que Oda disse que se os piratas do Chapéu de Palha fossem uma família, o Zoro seria o filho mais velho. A curiosidade de número 30, o Zoro era o único conhecido dentre os primeiros Chapéus de Palha. Dentre os 5 primeiros integrantes que entraram pro bando no West Blue, Zoro era o único conhecido pelas suas habilidades. Luffy, Nami, Usopp e Sanji eram apenas pessoas comuns sem nenhuma relevância nos mares, mas o Zoro já detinha uma fama. Outro fato muito interessante é que se você deixar like no vídeo e se inscrever agora no canal, eu tenho certeza que você não vai se arrepender porque você terá acesso a muito mais conteúdos top como esse de One Piece. Se você gosta do Zoro, com certeza curtiu essas 30 curiosidades. Então se você realmente gosta do Zoro, já clica no vídeo que está passando na tela para ter acesso a mais curiosidades sobre o Zoro. Te espero no próximo vídeo.